Todos conheciam o nome dela, mas quase ninguém sabia quem ela realmente era. Quando Maria Madalena passava, os olhares mudavam. Alguns se desviavam rapidamente, outros demoravam demais. Havia silêncio em certos lugares e cochichos em outros. Seu nome vinha carregado de suposições, de histórias incompletas, de julgamentos que ninguém confirmava em voz alta, mas todos acreditavam. Maria aprendeu cedo que as pessoas não viam além do rótulo. Poucos perguntavam como ela se sentia. Ninguém perguntava como tudo começou. Para muitos, era mais fácil reduzir sua existência ao que ouviam dizer do que tentar enxergar a dor por trás do rosto cansado. A Bíblia diz que Maria era atormentada, dominada por forças que ninguém conseguia explicar. Sua mente não lhe dava descanso. Seus pensamentos vinham como ondas, sem aviso, sem controle. Havia dias em que ela acordava cansada antes mesmo de começar. Noites em que o sono parecia impossível. O silêncio era pesado demais. O barulho, insuportável. Ela vivia em constante conflito consigo mesma. As pessoas tentaram ajudar no início, algumas rezaram, outras aconselharam, muitas desistiram. Com o tempo, Maria deixou de ser vista como alguém que precisava de cuidado e passou a ser vista como alguém a ser evitada. O medo tomou o lugar da compaixão. O julgamento substituiu a empatia. E Maria absorveu tudo isso. Ela passou a acreditar que realmente havia algo errado com ela, que talvez fosse mesmo indigna de uma vida diferente, que talvez aquele sofrimento fosse o máximo que poderia esperar. Quando alguém vive muito tempo cercado de rejeição, começa a acreditar que merece estar ali. Mas a história de Maria não termina nesse lugar escuro. Um dia, alguém diferente cruzou o seu caminho. Jesus, ele não se aproximou com pressa, não falou alto, não apontou falhas, não exigiu explicações. Seu olhar não era de curiosidade, nem de desprezo. Era um olhar firme, mas sereno. Um olhar que parecia enxergar além do caos que Maria carregava por dentro. Jesus não perguntou o que ela havia feito. Não perguntou onde ela havia errado. Não perguntou por que estava naquela condição. Ele simplesmente a libertou. Aquilo que aprendia perdeu força. Aquilo que a dominava foi silenciado. Pela primeira vez em muito tempo, Maria sentiu paz. Uma paz que não vinha de fora, mas de dentro. Como se algo finalmente tivesse sido colocado no lugar certo. Naquele instante, Maria entendeu algo que mudaria tudo. Ela não era definida pelo que enfrentava, mas por quem a havia libertado. A partir daquele dia, Maria não se afastou mais. Ela passou a seguir Jesus, não por obrigação, mas por gratidão. Enquanto muitos se aproximavam por curiosidade ou interesse, Maria permanecia porque sua vida havia sido devolvida. Ela ouvia cada ensinamento com atenção, observava cada gesto, guardava cada palavra. Havia algo em Jesus que ia além dos milagres. Ele tratava pessoas feridas com dignidade, tocava onde ninguém queria tocar, conversava com quem todos evitavam. Maria se via ali pela primeira vez, sentia que pertencia. Ela caminhou com o grupo, esteve presente em momentos simples e em momentos intensos. Viu multidões se formarem e se dispersarem. Viu pessoas serem curadas e outras irem embora frustradas. Viu líderes religiosos se incomodarem com as palavras de Jesus. Viu perguntas difíceis surgirem. E mesmo quando muitos começaram a se afastar, Maria ficou. Não porque entendia tudo, mas porque sabia o que havia recebido. Então veio o dia mais escuro. Jesus foi preso. O medo se espalhou rapidamente. Os discípulos se esconderam. Aqueles que antes gritavam agora se calavam. O homem que falava de amor estava sendo julgado como criminoso. Maria acompanhou tudo à distância. Cada passo doía. Cada palavra machucava. Ela viu o corpo ferido, o rosto machucado, o sangue escorrendo, o peso da cruz. Enquanto muitos não suportaram assistir, Maria permaneceu. Ela estava ali quando o céu escureceu, quando o silêncio tomou conta, quando Jesus foi levantado na cruz. Cada batida do martelo parecia ecoar dentro dela. O homem que havia devolvido sua vida agora entregava a própria. Quando Jesus morreu, algo se quebrou dentro de Maria.
Não foi apenas tristeza, foi como se o chão tivesse desaparecido. A esperança parecia ter sido enterrada junto com ele. O corpo foi colocado no túmulo. A pedra foi fechada. O dia terminou. O silêncio chegou, mas Maria não conseguiu ir embora. Enquanto outros tentavam entender o que fazer, Maria chorava. Enquanto outros se escondiam, Maria sofria abertamente. Ela não tinha respostas. Não tinha explicações, só tinha amor e dor misturados. Na madrugada do primeiro dia da semana, quando ainda estava escuro, Maria voltou ao túmulo. Não porque acreditava em ressurreição, mas porque o amor não sabe desistir facilmente. Ela precisava estar ali, precisa chorar, precisava ficar perto, mesmo que tudo parecesse acabado. Ao chegar, algo estava errado. A pedra havia sido removida. O coração de Maria disparou. Confusão, medo, desespero. Ela correu. Chamou outros, voltou. O túmulo estava vazio. As lágrimas vieram com força. Ela pensava que haviam levado o corpo, que até o direito de se despedir havia sido tirado dela. Enquanto chorava, ouviu uma voz. Mulher, por que você chora? Maria respondeu sem olhar. Sua mente estava ocupada demais pela dor. Levaram o meu Senhor. Então a voz disse apenas uma palavra. Maria. Não foi o tom, não foi o volume, foi a forma como seu nome foi dito. Naquele instante, tudo fez sentido. Era ele. Jesus estava vivo. O desespero deu lugar ao assombro. A dor virou alegria. O luto se transformou em esperança. Aquele que havia morrido agora estava diante dela. E algo extraordinário aconteceu ali. A primeira pessoa a ver o Cristo ressuscitado não foi um líder religioso, não foi um discípulo conhecido, não foi alguém respeitado socialmente. Foi Maria Madalena, a mulher marcada pelo passado, a mulher rejeitada, a mulher desacreditada. Jesus confiou a ela a primeira mensagem da ressurreição. Vá e diga aos outros. Maria correu. O medo ficou para trás. A dor deu lugar à missão. Aquela que antes era conhecida pelos seus problemas, agora carregava a maior notícia da história. Ela anunciou vida onde antes só havia morte. Esperança onde antes havia luto. Verdade onde antes havia silêncio. E essa história atravessou séculos para nos lembrar de algo essencial. Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele restaura pessoas quebradas. O passado de Maria não a impediu de viver algo novo. Sua dor não cancelou seu propósito. Sua história não terminou no sofrimento. E talvez você se veja em Maria. Talvez carregue rótulos. Talvez tenha sido definido por erros. Talvez tenha ouvido tantas vezes que não serve, que começou a acreditar. Mas Jesus continua chamando nomes, continua libertando, continua confiando missões a quem ninguém espera. Se ele chamou Maria, ele pode chamar você. E se essa história falou com você, inscreva-se no canal. Aqui contamos histórias onde Deus transforma rejeição em testemunho, dor em propósito e passado em recomeço. Porque mesmo quando ninguém acredita em você, Deus continua agindo.